Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos no YouTube, iniciando uma série de estudos pelo nosso canal Impacto Web, aqui pelo YouTube e também no Instagram, @Sostene Júnior. No YouTube, o nosso canal Impacto Web e o Impacto Bíblico. Estaremos ministrando com você, para você, melhor dizendo, estudos na luz da palavra de Deus, como a palavra nos ensina através do que Deus tem nos proporcionado na leitura da sua palavra. Eu faço parte da primeira igreja batista no Engenho Maranguape, na cidade do Paulista, no nosso estado de Pernambuco. Este ano estou completando 30 anos de evangelho. E este ano, graças a Deus, nós estamos na direção da Escola Bíblica Dominical. A minha esposa, Cristina, ela faz parte, ela é professora da Sala das Mulheres, sala denominada como Esther. E nossos filhos, nossas filhas, atuante também na EBD, Escola Bíblica Dominical, que, aliás, este mês de abril, em todas as igrejas batistas, comemora-se o mês da EBD. Mas vamos lá. Nosso intuito é trazer à luz da palavra de Deus o ensinamento ao examinarmos as Escrituras para entendermos o que Deus tem para nos proporcionar e tirar dúvidas. Por exemplo, vamos iniciar esses estudos sobre dízimos. Qual a sua origem? O dízimo deve ser com gratidão ou opressão? Então nós vamos, à luz da Bíblia, passar para você e aí examinarmos qual é o verdadeiro princípio do dízimo e das ofertas. Infelizmente, é um tema polêmico que, lamentavelmente, há séculos, pessoas vêm desviando o verdadeiro sentido dos dízimos e das ofertas, que não é para enriquecer, nem muito menos levar pessoas à punição. O dízimo, a gente vai entender que ele é como um relacionamento íntimo com Deus, em gratidão e não por opressão. E onde começou? Onde tudo isso começou? Onde está registrado na Bíblia o início, o princípio dos dízimos e das ofertas? Convido você para abrir sua Bíblia, física ou digital, como estou abrindo aqui no meu celular, no livro de Gênesis 14, os versículos 18 e 19. Nós vamos perceber que vamos encontrar aqui nessa leitura dois personagens e que vai dar referência nos primeiros registros dos dízimos na palavra de Deus. Então, nos acompanhe na leitura, Gênesis capítulo 14, versículos 18, 19 e 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era até sacerdote do Deus Altíssimo. 19. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, estamos aqui falando de Abraão e Melquisedeque. Abraão, neste momento, no capítulo 14, traz a história onde os inimigos de Abraão, numa batalha imensa com ele, tinham levado os seus familiares, inclusive o seu sobrinho Ló, a cativeiro, tomando inclusive todos os seus bens, todas as suas propriedades. Então Abraão pede entendimento a Deus e Deus lhe dá. Ele junta 318 homens de sua confiança, mas acima de tudo confiando no Deus Altíssimo, e vai a esta batalha de encontro aos seus inimigos.
Dias se passaram, mas graças a Deus, Abraão obteve vitória, resgatou seus familiares, resgatou suas propriedades e também o seu sobrinho Ló. Desta forma, Abraão, tomado com íntima gratidão a Deus, de um íntimo relacionamento a Deus, não esqueçamos que Abraão, até hoje, é reconhecido como o nosso pai da fé. Então, Abraão, com esse íntimo relacionamento a Deus, vai a Melquisedeque, o sacerdote do nosso Deus Altíssimo. Sim, à época, tínhamos o sacerdote escolhido, homem escolhido por Deus, para trilhar o seu povo, o povo de Deus, num caminho santo. E era costume, à época, de levarem presentes aos reis, aos sacerdotes. Só que Abraão foi tomado com uma íntima e grande relacionamento e compaixão a Deus, de gratidão, um sentimento imenso de gratidão, e lhe devolveu 1/10 de tudo que Deus proporcionou para ele ao resgatar naquela batalha contra os seus inimigos. Então Abraão vai nesse relacionamento com Deus retribuir a ele com imensa gratidão, dando-lhe ao sacerdote do Deus Altíssimo 1/10. É importante aqui salientar que, à época, nós tínhamos uma nação, a nação de Israel, próspera, e os homens viviam da agricultura. Não tínhamos aqui dinheiro, moeda, como temos hoje, né? Não tínhamos regras percentuais, nem oposição ou opressão para se dar dízimo. Não, era sim um ato de gratidão. Afinal de contas, como Melquisedeque relatou no versículo 18, ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, ou seja, de tudo. Abraão reconheceu que Deus é conhecedor, é possuidor de tudo que lhe tinha lhe dado. E, obviamente, Abraão, com um grande relacionamento a Deus, que só assim nós, que somos transformados e temos esse grande relacionamento a Deus, é que podemos dar aquilo que pertence a Deus, em retribuição. E Abraão fez isso, deu 1/10 da parte que a terra que ele conquistou, produziu, e levou ao sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, porque a tradição, esse dízimo, era para ajudar viúvas, os pobres, necessitados, os estrangeiros, aquelas pessoas que não tinham nada. E volto a repetir, o dízimo, nesse primeiro momento, é um dos primeiros registros que nos orienta, que nos ensina e que nos apresenta que não tem nada a ver com dinheiro, e sim era comida. Então, Abraão fez com gratidão e não com opressão. Não existia uma regra de matemática, de porcentagem, e muito menos opressão. De que você não der, será punido. Nosso Deus não instituiu o dízimo para isso. E segue-se a história, e Abraão, juntamente com seus familiares, começam a produzir na terra reconquistada por ele, e cada vez que havia grandes colheitas, abundantes ou não, retribuíam com 10% de tudo que eles ali colhiam ao Santo dos Santos, ao sacerdote, nesse caso, Melquisedeque, homem do Deus Altíssimo. Volto a repetir, que servia para ajudar os pobres, e não para Melquisedeque enriquecer, criar templos luxuosos e viver uma vida aí, né, ao bem prazer dos dízimos. Segue-se a história, e passando todo esse momento que nós estamos iniciando, e entendemos que o dízimo teve o princípio de gratidão de Abraão e do povo de Israel, chegamos ao outro homem que Deus escolheu para trazer esse mesmo sentido e conduzir ao povo em seus caminhos. Estou falando de Moisés.
No livro de Levítico 27:30, Deus estabelece a Moisés a lei mosaica, onde traz todo o ritual do dízimo. Nesta época, aqui, criou-se um sistema único, onde as pessoas, volto a repetir, que viviam da terra, plantavam e na colheita farta, doavam 1/10, desta vez, ao sacerdote, e dali servia também para ajudar os levitas, homens escolhidos também para ensinar, para viver, ajudar no culto, na oração, lá no templo de Deus. Eles eram exclusivamente para isso. E eles não tinham, os levitas não tinham riquezas, não tinham bens. E a comunidade, unidas, vivenciando o amor de Deus, é que ao produzir a terra que Deus lhe deu, e tudo que tinha na colheita, 10% era levado para o sacerdote, e que serviria para ajudar tanto as viúvas, os pobres, os estrangeiros, e neste caso aqui, em Levítico, os levitas, homens também de Deus, que não tinham que sobreviver, não tinham riquezas, não tinham propriedades, mas a união, Deus uniu uma nação, povos, para ajudar estes homens que precisavam sim se alimentar. Volto a repetir, mais um registro de que o dízimo aqui não servia para enriquecimento nem construção de templos luxuosos, mas sim de trazer o bem ao próximo. Deus conduzindo seu povo a estar com amor, de gratidão a Ele, para que isso seja revertido em ajuda às viúvas, aos pobres, aos necessitados. E neste caso aqui de Levítico 27:30, de ajudar ali os levitas, homens escolhidos por Deus, que viviam exclusivamente ao culto a Deus lá no templo. Desta forma, meus amados, volto a repetir, o dízimo teve esse princípio, tanto em Gênesis como em Levítico, mostrando que é para servir aos necessitados e não para bancar luxúrias de líderes religiosos ou construção de templos gigantescos. Nada disso é o que está na Bíblia. A Bíblia ensina sim para ajudar os órfãos, os necessitados. E era no início, e deve ser até hoje, compreendido que tudo é de Deus. Ele apenas como gratidão. Deus não exige, mas como gratidão, quem é renovado do Evangelho faz essa transformação de vida em gratidão, doando 10% para que sirva a servir alguém que esteja necessitado. Então, meus amados, o princípio do dízimo começou com Abraão, chega a Moisés, a lei mosaica tinha um destino certo. Cada momento, cada pessoa que ali tinha colhido, doava com amor, com gratidão. O outro sentido do dízimo, nós encontramos que mesmo nesse tempo dos levitas, também lá no livro de Levítico 27, vamos ver que a cada 3 anos, tudo que era produzido a cada 3 anos, se tirava 10% desta nação, de tudo que eram produzido a cada 3 anos, se juntavam e também levavam para os levitas, para as viúvas, para os estrangeiros, para os pobres. Mais uma vez, mais um registro de que o dízimo não era para a luxúria de nenhum rei, de nenhum sacerdote, mas sim para ajudar os necessitados. Mais uma vez, fica aqui confirmado, tanto em Gênesis 14 como em Levítico 27, que o dízimo servia apenas para ajudar os necessitados, as viúvas, os levitas, e que era para ser dado, o povo dava
com gratidão a Deus por tudo que Deus o fez e faz por cada um de nós. Estamos aqui encerrando esse primeiro vídeo, dessa primeira parte. Esperamos que você tenha entendido esse princípio no primeiro momento de como o dízimo foi instituído e para que está ou deve ser servido. O dízimo não é para construção de templos luxuosos, muito menos de servir para enriquecimento de líderes religiosos. Deus quer que nós demos com gratidão aquilo que é dele, porque tudo é dele para ele, e que essa gratidão que nós temos dentro do nosso coração transformado seja doado e que esse dízimo, essas ofertas sirvam para ajudar as viúvas, os necessitados que existem até hoje. Foi assim no passado e deve ser assim até hoje. Se alguém não faz, infelizmente vai pagar um grande preço com o nosso Deus. Mas o importante é nós entendermos que sim, o dízimo é bíblico, porém tem que ser dado com gratidão e não com opressão. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo. Com certeza vamos trazer mais informações sobre dízimos e ofertas para que você não tenha mais dúvida e que você entenda que o nosso Deus, o Deus Altíssimo, quer que sejamos gratos a Ele por tudo que Ele nos concede. Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau, tchau.